Oi gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, como prometido, estamos fazendo uma aula extra. Essa aula extra aqui é de solução dos exercícios, de alguns exercícios, obviamente, né? Alguns exercícios que alguns dos colegas de vocês me enviaram, pedindo que eu fizesse, para tirar algumas dúvidas. Então eu selecionei alguns desses exercícios, basicamente um de cada tópico do nosso conteúdo que vai cair na nossa avaliação na semana que vem, né? Lembrando que é muito importante que vocês façam esses exercícios, e porque fazendo os exercícios vocês estarão aptos, com certeza, né, a fazer a nossa avaliação da semana que vem e tirar uma boa nota, tá? Que é o que eu espero de vocês, que vocês tenham um ótimo rendimento na avaliação, tá? É na avaliação que eu vejo como é que está o rendimento de vocês e o que vocês precisam melhorar, né, para estarem no nível, aquele nível que a gente gosta, né, aquele nível de excelência que o nosso Instituto Federal ele preza. Beleza, pessoal? Então, olha só. Então, eu selecionei alguns desses exercícios. Vou fazer um exercício de MRUV com gráficos. Vou fazer um exercício de movimento vertical. Vou fazer um exercício de vetores. Fazer um exercício de lançamento de projétil. Beleza? É isso que nós vamos fazer hoje na aula. Vem comigo. Então, olha só, gente. Para começar aqui, eu selecionei o exercício número 2. Eu vou pegar uma caneta branca, tá? Eu selecionei esse exercício número 2 porque ele vai envolver várias coisas. Ele vai envolver as questões de equação de Torricelli, vai envolver as questões de MRU, MRUV, tá? Para a gente poder resolver e a gente utilizar aqui para solucionar esse problema. O que diz nele? Em uma estrada seca, um carro com pneus novos é capaz de frear com uma desaceleração constante de 4,92 metros por segundo ao quadrado. Gente, olha só. Eu acho muito interessante que vocês desenhem, façam um esboço do que está acontecendo no exercício. Então, por exemplo, aqui nós temos uma pista, né? Então eu tenho um carro, vou tentar desenhar um carrinho aqui, ó, da maneira mais jeca que existe, mas só para simplificar, né? Para vocês observarem o que está acontecendo e entenderem. Então eu tenho um carro e ele tem uma desaceleração. O que significa ele estar desacelerando? Significa que ele estava se movimentando nessa direção, ele tinha uma velocidade inicial, uma velocidade V0 nessa direção, e ele está desacelerando para trás, né? Está com uma aceleração negativa. Então este é o fato importante desse exercício para a gente conseguir resolver, que a aceleração dele é uma aceleração de menos 4,92 metros por segundo. E este fato está escrito quando a gente diz que é uma desaceleração. Tranquilo? Bom, por enquanto é só isso que ele fala, né? Aí ele diz o seguinte: quanto tempo, na letra A, né? Então ele faz uma pergunta: quanto tempo esse carro inicialmente se movendo a 24 metros por segundo? Opa, então ele me dá a velocidade inicial, né? Então a velocidade é de 24,6 metros por segundo. A pergunta é: quanto tempo ele leva para parar? Gente, se ele está falando que vai parar, que o carro vai parar, a gente já logo observa que a velocidade final é 0. Tranquilo? Então, se ele tem uma velocidade inicial de 24,6, nós temos a aceleração, e ele está perguntando quanto tempo leva para parar, e a gente tem as duas velocidades final e inicial envolvidas. Eu vou usar a função horária da velocidade para resolver esse exercício, com o detalhe que a aceleração é negativa. Tranquilo? Bem fácil, né? Então, ó, velocidade final é 0, velocidade inicial é 24,6, menos 4,92 vezes tempo. Então, isso aqui vai dar, passo 4,92 aqui lá para o outro lado, então passamos lá para o outro lado, isso aqui fica 4,92 vezes t, que é igual a 24,6, como passou para o outro lado ficou positivo, né? Então, t é 24,6 divididos por 4,92, então o tempo que ele leva para parar é de, vamos ver aqui, 24,6 divididos por 4,92, isso aqui dá 5 segundos. Então ele leva 5 segundos para frear totalmente o meu carro, né? Aquele S ali não parece um S, então eu vou apagar e vou fazer de novo aqui. Beleza, gente? Olha só, então resolvemos a primeira parte da questão, muito simples, né? E a segunda parte é quanto tempo, qual a distância o carro percorre nesse tempo. Qual a distância que ele percorre nesse tempo? Galera, temos duas opções. Ou a gente usa a função horária da posição,
tá aqui, V0t menos o meio. Por que eu vou usar menos o meio de AT quadrado? Porque a aceleração é negativa, não esquece. Ou a gente usa a equação de Torricelli, né? A equação de Torricelli aqui, bonitona, menos 2g delta E. Opa, G não, gente. Eu estou pensando já com movimento vertical, estou me antecipando aqui. Mas aqui é a aceleração, tá? É movimento retilíneo ainda. Então, olha só, eu uso uma ou uso a outra. O que eu vou fazer? Bom, galera, eu vou utilizar a equação de Torricelli, porque é a equação que nós estamos estudando nessa parte do conteúdo e eu acho mais fácil, né? Então, a velocidade final é 0 ao quadrado, que é igual à velocidade inicial, que é de 24,6 ao quadrado, menos 2 vezes aquele 4,92, né? O sinal do menos já botei aqui direto na equação, tá? Para não confundir. Vezes o ΔS, que é o que eu quero descobrir. Então isso aqui é 0. 24,6 eleva ao quadrado aí, fazendo a calculadora comigo. 605,16. 605,16 menos 2 vezes 4,92. 2 vezes 4,92, isso aqui dá 9,84. Menos 9,84 ΔS. Passa toda essa cambada aqui lá para o outro lado da igualdade, para ela ficar positiva. Então fica 9,84 ΔS, que é igual a 605,16. Então meu ΔS é 605,16 divididos por 9,84 para 605, né? 605 aqui, 16 divididos por 9,84, tá? Isso aqui dá 61,5. 61,5 que? Metros, né? Então ele demora até parar 60 metros. Então esse móvel que estava a 24,6 metros por segundo, ele leva 61,5 metros para parar com esta desaceleração. Tranquilo? O que ele pede agora, né? Então ele desenha um gráfico de x em função de t e de v em função de t. O que é x? X é posição, né? Para quem não tinha conseguido entender o que é o x, em alguns livros, né, a posição ela é dada por x, tá? A posição espacial, que é em termos horizontais, né, que é um movimento horizontal, retilíneo, né, como a gente está estudando. Então o que eu vou fazer aqui? Então olha só, gente, para fazer os gráficos desse exercício, eu já vou escrever aqui, ó, a equação da função horária da posição para esse móvel e a função horária da velocidade para esse móvel também, tá? Então deste lado aqui eu vou fazer aqui, ó, o gráfico de velocidade por tempo, tá? Velocidade por tempo. E deste outro lado aqui eu vou fazer o gráfico, deixa eu fazer uma coisa reta, né? Vou fazer o gráfico de posição por tempo, tá? Pessoal, para facilitar isso aqui, como a gente não sabe qual é o valor da posição inicial, ele não me diz isso, né? A gente só vai obter os valores quando S0 após 0 segundos, né? Então a gente não sabe bem qual é a posição inicial dele quando o tempo é igual a 0. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um gráfico assim de deslocamento, tá? Das posições S deslocadas ao longo do tempo. Então eu vou fazer assim, ó, S menos S0, que a gente sabe que isso aqui é um deslocamento, é um ΔS. E aí eu vou escrever assim, ó, ΔS, que é igual a 24,6 T menos, eu já vou simplificar ali aquele 4,92, ó, 4,92 dividido por 2, 2,46, 2,46 t quadrado, tá? Eu simplifiquei essa parte aqui para poder fazer o gráfico, tá? Que aí fica de uma forma mais simples para nós. Então olha só, gente, eu vou pegar aqui então os tempos que nós temos para fazer esse exercício. Então os tempos que nós temos, vamos lá, tempo igual a 1 segundo, como é que fica o ΔS aqui, né? O ΔS vai ficar 24,6 vezes 1, 24,6 vezes 1, menos 2,46 vezes 1 ao quadrado, né? Então é isso aqui que eu tenho que resolver. Então como é que fica? 24,6 menos 2,46, isso aqui dá 22,14. 22,14, tá? Quando o tempo igual a 2? Quando o tempo igual a 2, como é que fica essa brincadeira aqui? Então, ΔS, 24,6 vezes 2, menos 2,46 vezes 2 ao quadrado. Não esquece que é o quadrado, aquele ali, né? Então, fica 24,6 vezes 2, menos, abre parênteses, 2,46 vezes
2 ao quadrado, fecha parênteses aqui, tá? Isso para vocês estabelecerem as regrinhas pelo quais a calculadora deve fazer, por isso que é importante colocar às vezes parênteses, né? Que a calculadora sabe que tem que resolver alguma parte primeiro. Isso aqui dá 39,36 metros. Quando o tempo é igual a 3, como é que fica quando o tempo é igual a 3? Delta S é igual a 24,6 vezes 3 menos 2,46 vezes 3 ao quadrado. Então isso aqui vai dar 24,6 vezes 3 menos 2,46 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui dá 51,66. 51,66 metros. Quando o tempo é igual a 4 segundos, 4 segundos, tudo segundos aqui, tá, gente? O meu delta S vai ser então 24,6 vezes 4 menos 2,46 vezes 4 ao quadrado. Isso aqui dá 24,6 vezes 4 menos 2,46 vezes 4 ao quadrado, 59,04. 59,04. Eu vou ter que ajustar bem meu gráfico para conseguir fazer ele. E quando o tempo é igual a 5 segundos, que é o máximo de tempo ali que ele estabelece nesse exercício, né? Então fica 24,6 vezes 5 menos 2,46 vezes 5 ao quadrado. Isso aqui dá 24,6 vezes 5 menos 2,46 vezes 5 ao quadrado. Isso aqui dá 61,5. 61,5 metros. Vocês vejam que conforme o tempo vai passando, as distâncias percorridas elas começam a se tornar menores, né? Elas começam a se tornar menores, muito em virtude, tá, da desaceleração. A desaceleração faz com que essas velocidades, que a velocidade diminua e as distâncias percorridas sejam menores ainda. Então eu vou tentar ajustar meu gráfico aqui, vou pegar uma caneta, fazer aqui o tempo igual a 1, tempo igual a 2, tempo igual a 3, tempo igual a 4 e tempo igual a 5. Eu vou tentar deixar ele mais comprido aqui. Deixa eu ver se eu consigo, né? Deixar ele mais compridão aqui para a gente desenhar dentro de uma escala, né? Tentar colocar dentro de uma escala. Então quando eu tenho 1 segundo aqui, eu estou com 22,14. Quando eu passo para 2 segundos aqui, ó, então aqui vai ter um ponto. Quando eu passo para 2 segundos, eu tenho um 39,36. Quando eu vou para 3 segundos, deixa eu fazer o pontilhado aqui. Quando eu vou para 3, eu vou para 51,66. Aqui com 3 segundos, né? Quando eu vou para 4 segundos, o negócio fica mais esgoelado, né? As distâncias começam a se tornar menores, 59,04, ó. Então aqui eu já começo a ter o formato da minha parábola, lembra da parábola, né? E quando eu tô aqui, ó, com 61,5, que vai ser bem em cima aqui, ó, tentando deixar uma escala mais perfeita possível, eu começo a ver o achatamento dessa parábola, né? Porque lembra que o gráfico da função a posição por tempo é uma parábola para o MRUV. Então eu vou pegar em vermelho aqui e fazer a união dos poderes. E a gente consegue observar que o gráfico ele tem uma cara de parábola. Se eu juntar os pontinhos ali bem direitinho, né, gente? Então ele tem uma cara de parábola. Essa seria a cara do nosso gráfico. Tranquilo? Beleza? Vamos ver o gráfico da velocidade, então. O da velocidade eu vou usar essa equação aqui, tá? Fazer para os mesmos tempos, tá? Então olha só. Quando o tempo é igual a zero, eu acho que eu vou primeiro fazer, antes de botar aqui essas estruturas, porque senão eu posso errar a escala, tá? Eu vou deixar só essa barra aqui e eu vou fazer aqui do ladinho primeiro os valores, né? Então aqui nós temos 24,6 metros por segundo. Quando o tempo é igual a 1, como é que fica quando o tempo é igual a 1? A velocidade vai ser 24,6 menos 4,92 vezes 1. Então a velocidade vai ser quanto aqui? 24,6 menos 4,92 vezes 1. Isso aqui dá 19,68.
19,68 metros por segundo, tá? Então esse aqui quando o tempo é igual a 1. Quando o tempo é igual a 2 segundos, a velocidade vai ser quanto? Depois eu vou passar para cá para não me riscar na minha cara aqui, né? 24,6 menos 4,92 vezes 2 segundos. Então a velocidade vai ser quanto? 24,6 menos 4,92 vezes 2. Isso aqui dá 14,76. 14,76. Que a gente está percebendo que a velocidade está diminuindo. É o que a gente espera, né? Aqui nós temos uma velocidade, aqui nós temos outra velocidade, deixa marcadinho, né? Quando o tempo é igual a 3, vou fazer aqui do ladinho, ó. Quando o tempo é igual a 3 segundos, né? Como é que fica a velocidade? 24,6 menos 4,92 vezes 3. Então a velocidade vai ser 24,6 menos 4,92 vezes 3. Isso aqui dá 9,84. 9,84 metros por segundo. Quando o tempo é igual a 4 segundos, vocês vão ver que vai zerar esse negócio aqui, ó, 24,6 menos 4,92 vezes 4, 4,92, que maravilha, 4,92 metros por segundo. E quando o tempo é igual a 5 segundos, o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade tem que ir a zero. Vamos ver se vai a zero então esse negócio. Menos 4,92 vezes 5. Como é que fica? 24,6 menos 4,92 vezes 5. Zero! Que incrível! Física é incrível, porque o exercício dizia que em 5 segundos o carro parava. Então, ó, tem que parar, né? Tiramos a prova real. Então aqui, ó, vou desenhar minha escala de tempo. Vou colocar aqui os valores, ó. Começa lá em 24,6 quando o tempo é igual a zero. Quando o tempo é igual a 1 segundo, a velocidade cai para 19,68. Já traça aqui uma retinha, né? Depois ela cai para 14. Então ela cai aqui para 14,76. 14,76. Quando o tempo é igual a 2 segundos, né? Tempo igual a 2 segundos. Depois ela cai para 9,84. Quando o tempo é igual a 3 segundos. Tentar deixar reto. Por que eu tenho que tentar deixar reto, gente? Porque a gente sabe que a função horária da velocidade para o MRU gera um gráfico em linha reta, certo? 4,92 aqui quando for 4 segundos e 0 quando for 5 segundos. Eu vou unir os poderes aqui. Eu sei que isso aqui tem que dar uma reta, então eu vou tentar desenhar uma reta aqui. Olha só. Jesus. Com régua sai. Com régua e com papel milimetrado sai, tá? Isso aqui é uma linha reta. Vou botar aqui, ó. Uma linha reta. Linha reta, né? Uma reta e aqui é uma parábola. Parábola, tá, gente? Beleza? Se fizer isso, as chances de dar certo são bem grandes. Tranquilo, pessoal? Beleza? Show, 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 show. Feito esse exercício, vamos para o próximo exercício, né? Que é um exercício que nós temos agora, olha só. Nós temos 2 corpos abandonados do repouso, tá? Com 24,5 metros por a 24 metros de altura. Então nós temos aqui 24,5 metros de altura. E eu tenho 2 objetos. Eles vão ser liberados, pessoal, no mesmo instante, certo? No mesmo instante eles serão liberados. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter um objeto que vai ser liberado 2 segundos depois. Então esse aqui vai ser liberado 2 segundos após. Então o que acontece? Quando esse objeto aqui cair no chão, quando ele cair no chão aqui, qual a altura estará esse segundo objeto ainda? Qual a altura que ele estará? É isso que o exercício está te falando. E ele fala para tu considerar a gravidade como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Esse é o exercício, né? E ele te diz o seguinte também, que são liberados do repouso. Nós liberamos esses 2 objetos do repouso. Então eles vão sair com velocidade igual a zero. Velocidade igual a zero.
Galera, como é que a gente vai fazer então para resolver esse exercício? É muito simples. Os dois objetos são iguais, tá? Pelo que eles estão falando aí, e, enfim, isso não influencia nos nossos exercícios. Não influencia nos nossos exercícios de física, porque o tamanho dos objetos ou o peso deles, né? Quem vai interferir nisso, quem interfere nisso é o trabalho da força de arraste do ar, né? A força de arraste do ar que pode interferir nessas questões da área do objeto, né? O peso dele, etc, pode dar uma interferência nesse caso. Mas aqui, como a gente desconsidera isso, né? Então os nossos exercícios, o tamanho dos objetos não vão interferir na queda deles, eles vão cair sempre juntos. É aquele exemplo do gifzinho que nós tínhamos da pena e da bola caindo. Tranquilo? Beleza? Então olha só, gente, nós temos aqui então dois objetos que vão ser largados com 2 segundos de diferença. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo que esse cara leva para cair, que eu sei que ele cai de uma altura de 24,5 metros. E eu vou depois descontar 2 segundos e vou ver, com esse desconto de 2 segundos, qual é a posição, quantos metros vai ter andado o segundo objeto. E aí a gente vai saber qual é a altura que ele vai estar. É isso, tá? É bem simples, bem tranquilo, tá, gente? Então vamos lá, olha só. O primeiro objeto. Eu vou usar a função horária da posição com o deslocamento. Lembra quando eu passo o S0 para o outro lado, fica um ΔS. Eu já fiz isso faz pouco, né? V0 vezes T. Isso aqui é queda, está no mesmo sentido da gravidade, então é um sinal positivo. Mais 1/2 de GT quadrado. Beleza? Como a velocidade inicial é 0 porque eles partem do repouso, o meu ΔS vai ser pura e simplesmente 1/2 de GT quadrado. Simples, né? Como o primeiro objeto vai despencar os 24,5 metros, né? Eu tenho aqui 1/2 vezes 10 vezes T quadrado. Tranquilo? Opa, 10 não, gente. 9,8, né? O exercício pede para usar 9,8. Então, 9,8. O que acontece? Então, nós temos 24,5, que é igual a 9,8. 9,8 dividido por 2, 4,9. 4,9 T quadrado. 4,9 T quadrado. Então, 24,5 divididos por 4,9, que é igual a T quadrado. Então, 24,5 divididos por 4,9, isso aqui dá 5. Então, isso aqui dá 5. 5, mas eu tenho T ao quadrado, então eu tiro a raiz de 5, né, gente? Então, quanto tempo leva para esse negócio cair aqui? Raiz de 5? 2,23 segundos. Vou arredondar, 2,24 segundos. 2,24 segundos. Galera, então olha só. Pense comigo. Esse objeto levou 2,24 segundos para cair. O outro objeto foi solto 2 segundos depois, né? Um intervalo de 2 segundos ele foi solto depois. Então, quanto tempo tem percorrido o outro objeto quando o primeiro cai? Se o primeiro foi solto 2 segundos depois, ele leva 2,24 segundos para cair, qual foi o tempo do segundo objeto? Ó, o segundo objeto aqui. O segundo objeto, o tempo que a gente vai analisar para ver em que posição do espaço ele está, é um tempo de 0,24 segundos. Certo? E aí a gente vai ver qual é o ΔS que ele percorreu dentro desses 24 segundos. Então olha só, o ΔS dele vai ser o quê? Partiu do repouso, mesma ideia, né? 1/2 de GT quadrado. Então ΔS é 1/2 vezes 9,8 vezes T, que é 0,24 ao quadrado. Então o meu ΔS vai ser 4,9 vezes 0,24 ao quadrado. Quanto é que é 0,24 ao quadrado? 0,00, ó, 0,00576. 576. Então, qual é o ΔS percorrido? Isso aqui ele percorreu 0,28 metros, percorreu quase nada em 0,24 segundos, porque ele está acelerando ainda, né? Então ele começa a ganhar velocidade depois de um bom tempo de aceleração. 0,24 segundos é o tempo que ele levou para cair, o tempo que ele caiu até o outro chegar lá embaixo. O outro levou 2,24 segundos, tá? Se ele foi solto 2 segundos depois, tá aí a resposta do exercício.
Tranquilo, gente? Vou até conferir aqui, dar uma conferida. 9,8 dividido por 2 vezes 0,24 ao quadrado. É isso aí mesmo. 0,28. Certo, tranquilo. É isso. Acabou o exercício, tá? Na verdade aqui, né, se ele tava 24, ó, olha só, aonde que ele se encontra, né? Determinar a distância entre os corpos. A distância entre os corpos vai ser o quê? 24,5, que é o que ele pede, né? Menos 0,28. Qual é a distância entre os corpos? 24,5 menos 0,28. Isso aqui dá 24,22 metros de distância entre eles, tá? Então essa seria a resposta que tu deveria assinalar, por exemplo, se fosse uma avaliação, se fosse uma prova, né? Porque ele está pedindo qual é a distância entre os corpos, por isso tem que ler bastante, com muito cuidado, os exercícios. Tranquilo, gente? Beleza. Vamos mais um. Agora no exercício de vetores, tá? Exercício de vetores, o exercício da balança, tá? Onde basicamente, pessoal, nós temos aqui, ó, suponha que um comerciante inescrupuloso aumente o valor assinalado pela sua balança, empurrando sorrateiramente o prato para baixo com uma força F de módulo igual a 5 newtons. Então ele tá empurrando aqui, ó, com um módulo de 5 newtons para baixo, né, formando um ângulo aqui de 37 graus. Beleza? Tranquilo? O que acontece, pessoal? Na direção e sentido indicado na figura. Como essa prática consegue fazer com que uma mercadoria de 1,5 kg seja medida por essa balança? Então a massa do objeto é 1,5 kg, tá? Beleza? A massa do objeto é 1,5 kg. A ideia aqui, e é por isso que eu peguei esse exercício, é a gente analisar que nós vamos precisar decompor esse vetor, nós vamos precisar decompor ele na composição aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de força F, tá? Eu vou chamar isso aqui de Fy com a decomposição. E esse aqui eu vou chamar de força Fx. Qual a componente da força que vai literalmente causar uma modificação na aferição do peso na balança? A balança, você já empurrar uma balança pelo lado, ela não modifica os seus valores. Então a componente Fx, ela não vai causar um impacto no valor medido pela balança. Apenas a componente Fy que vai causar um problema na medida da força, né? Na medida do peso que vai ser analisado ali, tá bom? Então olha só, para fazer isso aqui, o que eu vou fazer? Então eu vou pegar e tem que obter o valor dessa componente. Essa componente aqui, se a gente lembrar das relações trigonométricas, né? Se eu transladar o vetor Fx aqui para baixo, esse aqui é um ângulo de 37, esse aqui é o módulo de F, né? Eu tenho que esse cara, o Fy, é um cateto oposto, né? Então o meu Fy vai ser o quê? Vai ser um módulo de F vezes seno. Se ele é o cateto oposto, ele é seno. Tranquilo? Então qual é o valor da componente Fy? O valor da componente Fy vai ser 5 vezes o seno de 37 graus, né? 37 graus, isso aí. Então quanto que vale essa força Fy? A força Fy vai valer 5 vezes seno de 37. Isso aqui dá 3 newtons. 3 newtons de força. Bom, professor, eu sei que vocês não estudaram forças ainda. Não sabem alguns conceitos de força. Então, por exemplo, o conceito de peso para nós aqui, massa, né, se relaciona pela segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. No caso aqui é força-peso. Aí com a força-peso, que é que nós estamos analisando, vai ser a relação de massa vezes gravidade. Sim, aquela gravidade, valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, para eu saber quanto de massa vai ser assinalado a mais, eu teria que usar essa relaçãozinha aqui. Eu sei, vocês não aprenderam isso aqui ainda, vamos aprender ainda, tá? Essas relações de força aqui. Mas por isso que eu estou resolvendo esse exercício, né? Porque envolvia uma coisa aí que vocês não tinham visto. Eu deixei um tempo para vocês pesquisarem, analisarem, acharem maneira de resolver, né? Então eu estou resolvendo aqui para dar essa solução antes que vocês precisem me entregar esse exercício. Então, por exemplo, aqui no caso, a força-peso, que é o que a balança média é força-peso, né? É o que ela vai sentir para fazer mudar essa constante aqui para quilos, né? É essa força-peso de 3 newtons. Então a força-peso é 3, a massa vezes G. Então quanto de massa o meu amiguinho ali está colocando a mais? 0,3 kg, certo? 0,3 kg.
Se a massa do objeto, a massa total, era 1,5, mais esse 0,3 que ele está colocando a mais, aí qual é a massa total do objeto após essa sacanagem do nosso comerciante? 1,8 quilos. Tranquilo? O único detalhezinho a mais, o que eu queria chamar a atenção ainda da parte de vetores era a decomposição vetorial, que é muito importante para nós. E depois nós temos aqui a parte de força, que vocês não estudaram ainda, mas eu passei a barbadinha aqui agora para vocês. Tranquilo? Beleza? Vamos para mais um exercício. O nosso último exercício dessa aula extra, tá? Que é um exercício de lançamento de projéteis, que leva em conta uma consideração muito importante, por isso que eu vou fazer ele, tá? Então nós temos um projétil sendo lançado. E ele sai com uma velocidade. Beleza? Uma velocidade inicial. Esse projétil, ele sai com um ângulo de 15 graus. E este projétil ele vai fazer um movimento balístico. O que é um movimento balístico? Esse movimento paraboloide aí, tá? Essa parábola que é feita e ele vai atingir uma determinada posição aqui. Tá? Tranquilo? Então essa é a única informação que eu tenho por enquanto. Tá? Ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte, ele atinge um alvo no solo que se encontra a uma distância igual ao alcance máximo do objeto. O alcance máximo, se vocês lembrarem, vou botar em vermelho aqui, tá? Se eu fizer um lançamento a 45 graus, eu terei sempre o alcance máximo, certo? Só que ele diz que ele atinge esse alcance máximo se fosse o caso dele lançar com 15 metros por segundo essa bala. E aí ele vai fazer lá toda a sua trajetória e cair no ponto de alcance máximo quando a velocidade é de 15 metros por segundo. Ele diz o seguinte, eu joguei a 15 graus, mas não foi com essa velocidade de 15 metros por segundo. Mas ele tem o mesmo alcance, caso eu tivesse jogado essa bala com 15 metros por segundo, ele teria atingido essa distância aqui. X, né? Essa distância é ΔS aqui, por exemplo, né? Vou botar aqui ΔS. Tá? Então, esse é o detalhe do exercício. Para fazer esse exercício, como ele está falando apenas do alcance horizontal, não está pedindo movimento vertical, ele não pede altura máxima, né? Como acontece nos outros exercícios, eu preciso apenas escrever a equação para o X, para o eixo horizontal. Eu não preciso escrever as equações para o eixo vertical. Tranquilo? Então é isso que eu vou fazer. Mas eu vou ter que usar as condições aqui desta primeira etapa do alcance máximo para saber qual é o deslocamento total da bala. Sabendo o deslocamento total, eu jogo aqui e descubro a velocidade. É isso? Beleza. O que a gente precisa lembrar? Se eu estou jogando uma bala com uma velocidade para cá, a componente X dessa velocidade ela vai ser uma componente que vai formar o ângulo aqui e o cateto adjacente nesse lançamento. Então essa componente V0x ela vai ser o módulo de V0 vezes cosseno do ângulo. Por que o cosseno? Porque ela é o cateto adjacente. Se eu pedisse as relações de altura, eu teria que considerar a velocidade no eixo Y. Aí seria uma relação de seno. Tá? E incrivelmente, no lançamento vertical, se eu dou esse ângulo aqui, é sempre assim. Não muda. Tá, gente? É mesmo, sempre desse mesmo jeito. Seguindo, então olha só, para bala, para o projétil, vamos botar assim, projétil a 45 graus. Qual é o alcance máximo? Galera, o alcance máximo ele é dado pela função horária da posição, né? Pela função horária da posição, e se eu lembrar que o movimento em X é um movimento em MRU, eu falo isso na aula, lembram? Então isso aqui é uma equação desse tipo aqui, É uma equação de MRU, simples, certo? Então olha só como é que vai ficar essa brincadeira aqui, Então isso aqui é S igual a S0, mais quem é V0x? V0x é o V0 vezes o cosseno do ângulo. Então isso aqui é V0 vezes cosseno de θ, que é 45 graus, vezes tempo. Eu vou passar esse S outro zero lá para o outro lado, isso aqui vai ficar um ΔS, e isso aqui vai ser o deslocamento do meu projétil. Deslocamento do projétil, né? A velocidade vale 15, né? 15 metros por segundo, vezes o cosseno
de 45 vezes tempo. Aqui nós chegaremos numa etapa que nós não temos deslocamento e não temos o tempo. Não temos duas grandezas físicas. Como é que nós vamos resolver isso aí? Eu vou primeiro ali resolver aqueles 15 vezes cosseno de 45. Ó. 15 vezes cosseno de 45 dá 10,6. Então, o delta S é igual a 10,6 tempo. Tranquilo? Beleza? Ok, tá? Ok. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou ter que agora fazer mesclar esse movimento aqui no eixo X, tá? Com o movimento no eixo Y. Por que eu vou fazer isso? De mesclar um movimento no eixo X com um movimento no eixo Y. Já vou dizer para vocês, eu achei que eu não ia precisar usar a equação no VY, né? Mas vamos precisar usar a equação do VY, porque eu tenho duas constantes aqui que eu não sei. Então eu vou escrever aqui o V0y, isso aqui é módulo de V0 vezes o seno do ângulo. Seno de θ, tá? Então olha só, galera. V0y é V0 vezes seno de θ. E o projétil no movimento, o movimento em Y, ele é um movimento em movimento retilíneo uniformemente variado. Só que o que acontece? Essa bala, ela sai do chão e cai no chão. Olha só, pessoal, tá? Eu tinha escrito ali a função horária da posição, mas se a gente parar para analisar, é mais rápido a gente fazer a análise a partir da função horária da velocidade. Por quê? Porque no ponto mais alto deste movimento, a velocidade em y é igual a zero. Vocês lembram da nossa videoaula? Então eu consigo descobrir qual é o intervalo de tempo que essa bala leva para subir lá em cima, e o tempo que ela leva para subir é o mesmo tempo que ela leva para descer. Então é só multiplicar por 2 e eu vou saber qual é o intervalo de tempo que ela leva aqui para fazer todo o movimento. Sabendo o intervalo de tempo, eu jogo aqui na equação do ΔS e descubro o deslocamento máximo. Beleza? Tranquilo? Sabendo o deslocamento máximo, fica mais fácil da gente resolver o problema. Então olha só, pessoal, então a primeira etapa que a gente vai fazer é essa. Vamos descobrir aqui qual é o intervalo de tempo que ele leva para subir. E para fazer isso é só usar a minha função horária, que V0y, né, velocidade em y, menos, porque eu estou indo contra o movimento da gravidade, Vg vezes t. Como eu sei que a velocidade lá em cima é zero e a velocidade de 0y aqui é V0 de seno, então isso aqui vai ser o quê? V0 vale 15 vezes o seno de 15 graus. Estou falando, não, desculpa, gente, 45 graus. Seno de 45 graus menos, aqui eu vou usar 10 metros por segundo vezes t, né? Se ele não fala nada no exercício, usamos 10. Então, passando esse 10t lá para o outro lado, fica 10t, que é igual a 15 vezes seno de 45. Isso aqui a gente já podia ter resolvido, né? Então, 10t é igual a 15. Quanto que é 15 vezes seno de 45? Isso aqui é 10,6, né? Seno e cosseno de 45 são iguais, né? Então, 10,6. Então, o tempo que ele leva para atingir a parte mais alta é 10,6 sobre 10. Isso aqui dá quanto? Incríveis? 10 divididos por 10. Dá um valor incrível de 1,06. Óbvio, professor. 1,06. Então, esse é o tempo que ele leva para subir, que é o mesmo tempo que ele leva para descer. Né? Então, se é o mesmo tempo que ele leva para descer, eu vou escrever aqui, ó, que é 2 vezes o tempo. Então, o tempo total vai ser 1,06 vezes 2. Opa, 1,06 vezes 2. Isso aqui dá 2,12 segundos. Então, ele leva 2,12 segundos para fazer todo o movimento. Tranquilo? Descobrimos que ele leva 2,12 segundos e... se a gente sabe que vale 2,2 segundos, eu vou botar aqui em outra cor até para destacar para vocês, ó. O meu ΔS, o deslocamento total, vai ser 10,6 vezes 2,12 vezes 2,12. Então isso aqui dá 10,6 vezes 2,12, incríveis, 22,47. 22,47 metros. Então esse é o meu deslocamento total quando eu tenho um ângulo máximo alcance com a velocidade de 15 metros por segundo.
Só que no exercício ele diz que, galera, não é 15 metros por segundo que a bala sai, mas o alcance é o equivalente ao que se fosse dado esse tiro com 15 metros por segundo com um ângulo de 45 graus, tá? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar uma caneta branca para facilitar minha vida, né? Pegar uma caneta branca e vou escrever assim, gente, ó, então agora eu vou fazer o lançamento com o ângulo que ele diz. Qual é este ângulo? O ângulo é de 15 graus. E eu sei que o deslocamento desse negócio aqui com este ângulo de 15 graus foi um deslocamento de 22,47. 22,47 metros. Beleza? Esse foi o deslocamento total, o meu ΔS. O que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é a velocidade que ele sai aqui, né? Que velocidade é essa que ele sai? Novamente, se eu pegar a equação em x, o V0x, V0 cosseno. Cosseno de quanto? 15 graus agora. O V0y vai ser o V0 vezes o seno de 15 graus, tá? 15 graus. Em x, o movimento é MRU. Em y, o movimento é... Em y, ele é MRUV. Tranquilo? Beleza? Tudo certo, né? Então, olha só, gente. Como é que eu vou fazer para resolver esse exercício? Vamos lá. Então, o movimento em x. O movimento em x vai ser ΔS, vai ser V0x vezes t, como a gente tinha obtido na outra resposta, né? Porque é um movimento em MRU. Aqui eu sei que é 22,47. Aqui é V0x, quem é V0? É o V0 que eu quero descobrir, velocidade inicial, vezes o cosseno de 15 graus, vezes o tempo. O tempo pode mudar, gente. Eu não sei se o tempo é o mesmo. Eu vou ter que averiguar se o tempo é o mesmo, tá? V0 vezes cosseno de 15 vezes t. Em y eu tenho duas equações, né? Eu tenho a equação do S vezes S0 mais V0y vezes t menos 1 meio de gt quadrado, né? E a equação de Vy, a função horária de Vy, menos 2g, aqui 2g ΔS. ΔS, né? Que vai ser o ΔS em y, né? O deslocamento em y. Opa, desculpa, e aqui tem os quadrados, né, gente? Isso aqui é a equação de Torricelli. E aí a gente ainda poderia usar a equação, a função horária da velocidade como a gente usa da outra forma, né? Menos g vezes t. Beleza? Bom, é isso. Por enquanto é isso que nós temos, né? Então nós temos aqui as funções do movimento em y. Nós temos a equação para velocidade, onde nós temos dois termos faltando novamente, velocidade inicial e o tempo, tá? E aí, pessoal, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer para resolver esse problema? Olha só, cuida. Eu vou botar o t em evidência aqui, tá bom? Vou colocar o tempo em evidência. O tempo que ele leva aqui para percorrer todo esse deslocamento, tá? Então, vou botar aqui, ó, tempo em evidência. Isso aqui fica 22,47 divididos por V0 vezes cosseno de 15 graus. Tranquilo? Beleza? Então, esse aqui é o meu valor do tempo. V0 vezes cosseno de 45. E vou pegar uma outra equação aqui e vou colocar o tempo em evidência também, desde que esse tempo seja igual, tá? Então, olha só, pessoal. Olha aqui, tá? Eu tava aqui achando uma forma mais fácil de resolver esse exercício. Existe uma forma bem tranquila da gente resolver. A gente precisa pensar o seguinte, tá? O movimento em y aqui, a gente sabe que a velocidade em y ela zera em um determinado momento. Qual é o determinado momento? No ponto mais alto, que é exatamente no meio do movimento, né? No meio do movimento, o projétil assume a sua velocidade máxima, a sua altura máxima, onde a velocidade é igual a zero, certo? E aqui nós temos um determinado intervalo de tempo. Só que essa metade ela é atingida, vai ser a metade no movimento em x também. Ou seja, aqui nós teremos um deslocamento de 11,23 metros, né? Metade dos 22,47. Tranquilo? Então, se o tempo que eu levo para percorrer os 11,23 metros, né?
eu tenho um tempo em x, e esse tempo em x é o mesmo quando a velocidade em y é igual a zero, aqui usando essa relaçãozinha aqui, eu posso igualar as equações para obter a velocidade inicial. Isso aqui nos dá algo de forma bem fácil de resolver, né? Nos torna o nosso problema bem mais simples. Então olha só, ao invés de escrever assim, eu vou escrever na metade, botar assim, ó, na metade do deslocamento. Na metade do deslocamento. Quanto tempo? Do deslocamento, tá? Então, na metade do deslocamento, vou chamar esse tempo de linha aqui, ó, eu vou ter 11,23 metros sobre V0 vezes o cosseno de 15 graus, certo? E aqui, como é que fica? Aqui vai ser zero, porque a velocidade lá em cima é zero. A velocidade em y é V0 vezes seno de 15 graus, menos 10 vezes t. Botando o t em evidência aqui, como é que fica o t em evidência? Ó, 10t passa para o outro lado, isso aqui fica V0 vezes seno de 15 graus. Então o tempo é V0 seno de 15 sobre 10. Beleza? O que acontece, pessoal? Esses dois tempos aqui são iguais, certo? Então se eu igualar essas duas questões, qual é a única incógnita que eu vou ter? V0. Isso aqui é quase um sistema de equações. Tranquilo? Então vamos igualar essas duas equações. Como é que fica aqui, ó? 11,23 sobre V0. Quanto que é o cosseno de 15? O cosseno de 15 é 0,96. 0,96 vezes 0,96. Que é igual a V0 vezes seno de 15. Seno de 15 é 0,25. 0,25, beleza? 0,25, 8, 8, etc. Sobre 10. Como é que eu resolvo isso aqui, meu povo? Eu resolvo isso aqui multiplicando em cruz, né? Eu igualei as equações, igualei os dois t's linhas, né? Que nós temos aqui, ó, que nós obtivemos aqui e que nós obtivemos aqui. Igualamos e vamos resolver essa brincadeira, olha só. Então fica 11,23 vezes 10, 112,3. 112,3, que é igual, olha só, nós temos V0, vou botar aqui, ó, V0 vezes 0,96 vezes V0 vezes 0,25. Então isso aqui fica 112,3, que é igual a V0 ao quadrado, V0 vezes V0 é V0 ao quadrado, 0,96 vezes 0,25, isso aqui é 0,25, em torno de 0,25. Certo? Passa aqui então o V0, sabe que é igualdade, né? Tanto faz eu escrever de um lado ou do outro. Então isso aqui fica V0 ao quadrado, que é igual a 112,3 sobre 0,25. Então essa brincadeira dá 112,3 dividido por 0,25, isso aqui dá 449,2. 449,2. Por final, eu acho que eu vou escrever aqui em cima da minha cabeça, então eu vou trazer isso aqui para cá. Eu preciso tirar a raiz desse negócio, né? 449,2. Extrai a raiz disso, dessa brincadeira, 21,2. 21,2 metros por segundo, que é a resposta deste adorável exercício. Que beleza, hein? Show de bola, gurizada, tá? Ó, esse exercício aqui nos deu um trabalhinho. Eu acredito que seja um dos mais difíceis da lista. Foi até bom eu ter feito ele, né? Porque tem várias consideraçõezinhas. Mas o que fica de importante aqui é que nós temos que usar as equações de Y, são as equações de MRU-V, as equações de X são as equações de MRU, e tem coisas que são iguais, como por exemplo, a velocidade, o V0, né, sem esses componentes, o módulo de V0 é igual nos dois eixos, né, que é a velocidade inicial, e o tempo que transcorre dos movimentos são iguais também. Então, se eu considerar metade do movimento, o tempo que leva para completar metade do movimento em Y, onde eu sei que a velocidade máxima é zero, né, eu sei que metade daquele movimento também vai ter gasto no eixo X. Tranquilo? As equações são como nós chamamos equações acopladas. Tranquilo, gente? Complicado, né? Complicadinho. Um exercício de movimento
de projéteis poderá cair na prova de vocês, tá? Então vocês têm que saber como resolver isso aqui, saber pelo menos colocar as equações, tá? Possivelmente o nível que eu exijo de vocês não seja um nível tão grande como esse, né? Um exercício tão complicadinho como esse, mas vai ser um exercício que vai exigir pelo menos que vocês coloquem as funções ali, o eixo X, no eixo Y, etc. Tranquilo? Bom, pessoal, a aula de extra era isso, tá? Fechamos nossa aula extra de hoje. Espero que vocês continuem os estudos, porque segunda-feira ou quarta-feira, né, dependendo da turma, teremos uma avaliação na semana que vem. Tranquilo? Fiquem atentos à agenda. Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo sinal de fumaça, como vocês bem entenderem, tá? Mas tirem as dúvidas, não cheguem cruz para a prova, isso vai ser ruim, tá? Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham um ótimo desempenho. Um abraço para vocês, um bom final de semana para quem está assistindo antes do final de semana, uma boa semana para quem está em cima do laço estudando, né? E se cuidem, tá, gente? Até mais. Tchau pra vocês. I just wanna